Aleluia, glória ao Todo-Poderoso Pai Celestial, Filho Celestial que venceu a morte, o mundo maligno, e ao Espírito Santo, Espírito puro do Pai Celestial que criou os céus e a terra, o Criador, Deus, né, Yahu, Deus Yahué, Deus Yau, Deus Yahuá, Deus Yahu, Deus Yahué, Yavé, né, Deus Yavé, Yeshua, Emmanuel, seja louvado em vossas vidas e em vossas almas, o Emmanuel, o Cordeiro de Deus, né? Os proteja e salve de a fé e a graça que salva, e a fé que justifica e a graça que salva. Então uma visão em sonho que o Cordeiro de Deus deu, Yeshua, Yahushua, né, o nome do Cordeiro de Deus, Yahushua, Yeshua, Emmanuel, hoje o chamado mais por Jesus, né, pelas religiões e pelas muitas igrejas, né, o Yeshua, Jesus, né, o Galileu divino, ele, o Salvador que venceu a morte, falou numa visão, um sonho. Eu vi assim, nossa, que estavam sofrendo, que eu ia sofrer, outros iam sofrer também. Parece que o inferno, né? Iam sofrer o castigo do pecado. Mas depois dessa vida, parece que assim, né? No sonho eu vi, ia sofrer o castigo do pecado depois dessa vida, ia estar num lugar de muito sofrimento. E daí no sonho, na visão, eu perguntei a Deus, assim, ao Filho de Deus, ó Pai Celestial, Criador, tenha misericórdia. Por que, Deus, íamos sofrer? Assim, eu vi lá, eu estava sofrendo, acho que e outros, ali eu vi que outros iam sofrer, porque falou no sonho, no pensamento, Deus fala assim no sonho, né? Faz você ver por quê. Ali falou por quê? Porque não aceitavam a minha graça, né? Não aceitavam pela minha graça, né? Pela graça do Senhor, do Criador do céu, do Pai, não aceitavam a minha graça. E não aceitavam que é pela fé, bem assim. Não aceitavam que é pela fé que eu dei. A fé da palavra, a fé que vem do Senhor, da palavra do Criador, do Pai Celestial, da palavra de Deus, não de teologia. Assim, então a Bíblia diz, se não for por fé, aquela fé que a Bíblia diz que é dom de Deus, então, no caso, eu ia pela obra da corrupção da carne, ou seja, pela palavra das trevas, pela palavra do inimigo daí, irmãos, né? Porque a fé, ela veio do coração de Deus, para nos salvar, para nós a crer em Deus, para crer nas glórias, né? Deus é real, mas para nós acreditar no que Ele vai fazer, que Ele é real, é pela fé e a salvação, a gente esperar na volta do Salvador, esperar no reino do céu. Deus falou, então para eles não perecer pela fé que eu dou, pela minha fé. Porque de repente às vezes queriam um oprimir o outro, um crente, um tirano mundano, um tirano religioso, né, que estava desagradando a Deus, quer mandar nas ovelhas, ele quer que seja do jeito dele, ele estava sendo da carne, você estava sendo pela corrupção da carne, pela teologia, ou pelo inimigo, daí já não provinha, acho que é da fé. Aí Deus falou, então se salvarão é pela fé, não se de acordo com a ideia, com a lógica do Adão caído, da descendência do Adão caído, da Eva caída, pela lógica da lógica do caimento do Adão e de Eva. É pela fé que veio do céu, que está em nossos corações, Deus nos dá, o Pai Celestial nos dá, e pela graça bendita que veio do céu, por favor de Deus, a graça que é o Filho de Deus, o sangue, o nome dele, a palavra que o Cordeiro diz é a graça. Amém? Então Deus seja louvado, e que Deus dê aquela fé que vai justificar-vos, e como justificou Abraão pela fé, Noé, os antigos profetas, né? Elias, Enoque subiu, viu por causa da fé e por causa da graça que Deus revelou para ele outros mistérios, e ele viu, né? De graça, foi por graça, de graça ele saiu da terra. Enoque viu o céu. Elias, né? Foi arrebatado pela divina graça e pela fé que Deus falou. Ele teve fé. Deus uma hora vai me levar, e foi pela graça. Ele falou, receba, Deus, a tua graça que vai fazer, porque não era de se vangloriar da carne, do Adão caído, da Eva caída, que nós herdemos na carne, os instintos do Adão caído, da Eva caída. Então, é pela graça de Deus, daí você está puro, irmã, e pela fé, daí é obra de Deus, é pela fé, a fé que Deus nos deu. Então tem que saber, a gente está vivendo por fé ou está vivendo pela carnalidade, por nossas lógicas humanas? Se tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, daí então eu não sei, eu não ia querer, daí estava desprezando a palavra, estava desprezando a fé. Tem que ser do jeito de Deus, aí é fé.
Tem que ser pelo sangue do Cordeiro de Deus, pela doutrina do Cordeiro de Deus, do Filho, pelo nome, pelas bênçãos do Filho. Daí é graça. E por ele, que é a graça que gera todas as graças, que gerou em Maria as graças. O Filho de Deus, Yeshua, Jesus, né? Manuel e Yeshua. É por fé e graça para nós não perecer. Então fala, Deus, me mostre se eu estou vivendo a fé ou se não estou. Se eu estou vivendo da lógica, ou se, daí eu não estava pela fé. Se eu estou vendo se pelas trevas, não estava pela luz, pela fé. Porque, né, a fé veio da luz, Deus é luz, Deus que deu a fé, está na Bíblia. Fé é dom de Deus, né? E tem que ser pela fé, não pela lógica humana, nem pelas coisas mundanas. Não pelas teologias, conceitos mundanos, conceito do erro do homem, ou se do engano de Satanás, do veneno, se da sedução de Satanás, de teologia, né? Ou se falar bonito de carnalidade, para o homem ser idolatrado, a mulher ser idolatrada, admirada. Daí como é que vai saber se é da vaidade nossa, ou se é da soberba? Já não seria pela fé, porque a pureza é o Espírito de Deus. Agora, se a vaidade, já seria a sujeira da nossa carne. Ou também o inimigo queria instigar a vaidade lá da parte dele lá. Mas então vigiar. Deus, dê-nos a fé em nome do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, dê-nos a fé e a graça que vai nos salvar e dar vida eterna e nos proteger, esconder do inimigo, né? E dar a vitória contra as trevas. Amém? Amém.